Os beduínos não tomam banho diariamente, passam até um mês sem tomar banho. E não é porque não querem, é porque não há água na península do Sinai para isso. Então esse homem, ele é criado de maneira diferente, ele é quase que um eremita. E ele é cercado por Deus, ele é escondido por um tempo, até que Deus diz: é hora da minha voz ser ouvida na terra. Isaías o enxergou de longe. Isaías, quando viu ele, 700 anos antes dele nascer, bradou e gritou: eis aí a voz do que clama no deserto. Esse homem que levanta no Novo Testamento, se é para Jesus, dê uma salva de palmas mais forte. Esse homem que aparece no cenário de Israel agora do nada, além de vir com a cabeleira desgrenhada, a barba por fazer, magricelo, pele queimada, um semblante hostil, não há nenhum tipo de humor na vida dele. Ele é um homem sério. Ele sabe para que é que nasceu. Ele não é normal, ele não é desejo de homem na terra. Ele é desejo de Deus, é cumprimento de profecia do céu. Ele sabe a missão dele. Ele não vem para brincar. Quando ele aparece no cenário daquele jeito, Deus ainda marca ele de uma maneira diferente. Pergunte qual? Todo mundo usava roupa de pano. Lá vem ele vestido com uma roupa feita do pelo do camelo. Não é da pele do camelo, como muita gente diz e lê errado. Porque nenhum ser humano suportaria usar uma roupa feita pela pele de um dromedário, que é o animal que mais suporta calor no meio do deserto. A roupa dele foi feita do pelo do camelo. Feita do quê? A cotovelo e o sermão, diga: você conhece mais alguém que usou uma roupa dessa ou não? Esse tipo de roupa na Bíblia tem como estilista o próprio Jeová. Não, eu vou dizer de novo. Deus, além de cuidar do nascimento dele, da criação dele, da alimentação dele, Deus também cuidou da vestimenta dele. Teve um outro homem no Velho Testamento, do mesmo nível de intimidade e poder profético que ele, que usava uma roupa igual. Você lembra da história dele? Tem um rei deitado em uma cama, e o rei é de Israel, mas o coração dele é de Baal. O nome dele é Acabe. Ele percebe a morte se aproximar, e ele manda chamar 2 dos seus súditos, com certeza 2 magos ou 2 sacerdotes desviados, e diz a eles: subam ao monte de Baal, e perguntem a Baal se eu vou viver ou se eu vou morrer. A distância era 30 dias a pé, ou 12 a 13 dias, de 7 a 13 dias de carruagem. Então, Acabe espera que o retorno da palavra venha 13 dias depois, ou um mês depois. Só que os meninos saem de manhã. No finalzinho da tarde eles entram na recâmara do rei. O rei está deitado na cama e eles estão tremendo. Acabe se assusta e diz: mas já foram até Baal? Baal já disse se eu vou viver ou se eu vou morrer? E eles tremendo dizem: no meio do caminho encontramos um homem, e ele tinha uma autoridade forte demais. Esse homem olhou para nós e disse: perguntem a Acabe se porventura não há Deus em Israel para ele consultar. Como ele não consultou o Deus de Israel, voltem e avisem. Do leito em que ele subiu, ele não desce, ele morre. Acabe está apavorado, olha nos olhos dos moços e pergunta: mas qual é o nome desse homem? Os 2 se entreolham, morrem de medo de morrer pela mão do rei agora. Porque nós não perguntamos o nome dele, ficamos com medo dele. Ele apareceu do meio do vento, ele apareceu do nada. Elias tinha esse dom na Bíblia. Ele aparecia aqui e sumia de lá. Era um homem anormal. Até hoje Israel tem Elias como uma espécie de profeta fantasma. Também pudera, ele não era normal mesmo. Ele está no alto da montanha, vendo uma nuvem em forma de uma mão chegando, e ele grita: vai chover muito. Ele vai ao carro desse rei, e momentos antes dessa história que eu estou contando agora acontecer, ele diz: olha, Acabe, aparelha o teu carro e vai embora, porque eu ouço o ruído de muita chuva. Acabe usava um carro real puxado por pelo menos 4 cavalos árabes, possantes. Acabe pega essa carruagem e sai correndo. E a Bíblia diz que quando ele chega no palácio dele, Elias já está lá encostado no muro. Tem gente que é diferente, vou fazer o quê? Quando Acabe pergunta para eles o nome, e eles não sabem dizer, Acabe faz a segunda pergunta: qual era a roupa desse homem? Aí os 2 dizem: isso a gente lembra, porque no meio do deserto todo mundo usa pano. Ele usava uma roupa feita do pelo do camelo. Acabe se entristece e deve ter dito: prepare o meu caixão. Só tem um homem que usa essa roupa.
a voz de Deus na terra. Elias, quando João aparece no cenário de Israel, quando ele entra em Jerusalém, com aquela roupa feita do pelo do camelo, os mais velhos que contavam as histórias de pai para filho, e isso sucessivamente, se lembravam que só havia um homem na Bíblia, ou na história daquele povo, que usava uma roupa como aquela, era Elias. Alguns pensaram até que João era a encarnação de Elias. E então passaram a ouvir o que ele falava. E o que ele falava fazia sentido. Ele tinha uma pregação tosca. Ele tinha uma pregação agressiva. Ele entrava no meio do cenário de Israel, nas feiras, nas praças, e dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus na terra. O Herodes que manda em Israel nesse tempo foi considerado um dos Herodes mais carismáticos da história. Em compensação, o Herodes com menos caráter da história. Ele não tinha caráter nenhum, só tinha carisma. E por ser carismático, criou um reino, criou uma espécie de governo populista. Então ele mandou criar na frente do palácio dele uma antessala. E uma vez por semana ele recebia as pessoas ali e ouvia o povo. Isso dava a ele uma intimidade mentirosa com o povo. Toda quarta-feira, às 2 da tarde, esta porta se abria. E por um período de tempo as pessoas vinham, faziam fila. Herodes, sentado no seu trono, amparado pelos seus guardas e pelos seus secretários, ouvia a lamúria do povo e dizia que iria fazer. Exemplo, vem uma mulher e diz: caro rei Herodes, temos um problema de saneamento básico na nossa vila, no nosso bairro. E Herodes batia nas suas mãos por 3 vezes, chamava um dos seus súditos e dizia: prepare um arquiteto, um engenheiro e mande lá, vamos resolver esse problema. E antes que a mulher saísse, ela gritava: Herodes, não é voz de homem, é voz de Deus. E o povo aplaudia Herodes. Isso enchia o ego dele. Daqui a pouco vinha um homem dizendo: senhor Herodes, precisamos de uma escola rabínica no nosso bairro. Os nossos filhos não conhecem muito bem a história porque falta colegiado para nós. E Herodes por 3 vezes batia nas mãos e gritava: por favor, mandem construir uma escola naquele lugar, porque eu estou dando a ordem, o decreto. A multidão que estava ali, apinhada para ouvir o rei, gritava: não é voz de homem, é voz de Deus. E isso insuflava o ego de Herodes. Até que numa bela quarta-feira, no meio daquela fila, tinha um cidadão esquisito, cabelo desgrenhado e barba por fazer, cara de louco, cientista maluco. A roupa feita do pelo do camelo catingava de longe, magricelo e pele queimada. Quando chega a vez dele, Herodes não pode discriminar ninguém, porque ele quer conquistar o coração do povo. E então ele olha aquele magricelo e diz: em que posso ser útil, cidadão? Qual é o seu problema? A história diz que João levantava aquele dedo magricelo dele e ereto, apontava no nariz de Herodes e dizia: o problema não é meu, é seu. A mulher que está do seu lado aí agora, te fazendo um cafuné, não é sua, é mulher do seu irmão. Herodias não é tua mulher. Você está em adultério e está trazendo a maldição de Deus sobre essa terra. Arrepende-te, Herodes, ou Deus punirá este tempo, porque com Deus ninguém brinca. Pense num homem macho. Pense num cabra que tinha caráter, que sabia quem é que estava ao lado dele. Não temia ninguém. A palavra dele, ao invés de fazer o rei mandar os soldados levantarem e prenderem ele, fazia com que o rei tremesse. E o rei, passando mal, sai de cena. João é convidado a sair do palácio, mas ninguém toca nele, porque todos o viam como profeta. Herodes então tem uma pedra no seu sapato. Na semana seguinte ele proíbe a entrada do Batista dentro desse santuário, dentro dessa sala de reunião. E antes de entrar, Herodes pergunta: o homem está aí? Alguém diz: não, ele está proibido de entrar aqui. E lá vai Herodes, sentando no trono, abrindo um sorriso amarelado, porque o seu pecado está exposto, mas o povo está ali. E do lado de fora, porque não havia ar-condicionado naquela época, uma janela feita no meio da parede, do lado de fora tem uma caixa de madeira colocada e um homem subindo em cima dela e usando a mão em forma de um megafone. Quando ele escuta a voz de Herodes lá dentro, ele grita: Herodes adúltero! Herodias não é tua mulher, arrepende-te. Herodes não dormia mais, porque o profeta não era apenas um homem religioso, o profeta era a consciência política do reino. Toda vez que os homens pensam que são Deus, Deus envia sobre a terra um profeta para colocar o homem no lugar dele. E eu profetizo que dessa